Fala galera, vamos que vamos? Ainda na missão? Então vamos nessa, porque a hora é essa. Olho na telinha, não tem muita piada hoje é trabalho. Vai, telinha, vai. Emprego de tempos e modos verbais. Vamos falar primeiro do presente e do indicativo. A gente já sabe que o presente é um verbo que dá a ideia de que aquilo que você falou está preso à atualidade, ao momento da declaração, ao momento presente. E o verbo no modo indicativo, como você já sabe, o modo indicativo é o modo da certeza. Vamos analisar algumas frases e algumas peculiaridades do presente e do indicativo, ok? Vamos lá. Ouço vozes estranhas vindo lá de fora. Quando a pessoa fala isso, ouço vozes estranhas vindo lá de fora, isso significa dizer que vozes estranhas estão vindo lá de fora no momento em que ela declara ouço vozes estranhas vindo lá de fora. Portanto, o presente do indicativo indica uma ação que ocorre no momento da declaração. Beleza? Show de bola. Segunda frase. Aos domingos vou à missa. Observe que o presente do indicativo, nesse caso, dá uma ideia de continuidade, de frequência, de hábito. Ou seja, aos domingos vou à missa. Ou seja, todo domingo vou à missa. Portanto, o presente do indicativo dá uma ideia de frequência, de habitualidade, de repetição. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Cada contexto é um contexto. Vamos analisar os principais contextos em que o presente do indicativo passa a ter matizes de sentido. Observe essa frase. Morre todos os dias uma pessoa a cada 5 segundos. Morre todos os dias uma pessoa a cada 5 segundos. Portanto, note o seguinte. Quando você quer afirmar alguma coisa de maneira categórica, para que as pessoas entendam que aquilo que você falou é a verdade, você usa o verbo no presente do indicativo para dar esse tom de verdade, para dar esse tom de uma declaração que tem caráter de verdade, de certeza. Portanto, toda vez que você quiser fazer uma afirmação, toda vez que você quiser reforçar uma ideia com caráter de verdade, de certeza, você usa o presente do indicativo. Não é por nada que a maioria dos verbos numa dissertação argumentativa se encontram no presente do indicativo. Por quê, Pestana? Porque na dissertação argumentativa, aquilo que você está falando tem que ter peso, tem que ter caráter de verdade. Então, a maioria dos verbos se encontram no presente. Mais do que isso, cara, mais do que isso. Quando você usa o verbo no presente do indicativo, você quer que aquela afirmação não só tenha caráter de verdade, mas que ela não tenha validade, ou seja, que ela seja considerada uma verdade quase que plena, quase que absoluta. Por isso que o presente do indicativo é muito bem usado em dissertações argumentativas, tá certo? Às vezes, o presente do indicativo não tem um valor incisivo numa direção argumentativa. Às vezes, o presente do indicativo é usado apenas para explicações. Por isso é que nós dizemos também que nas dissertações expositivas, dissertação expositiva. É por isso que nós falamos que nas dissertações expositivas, o presente do indicativo também está presente. Ficou meio trocadilho isso, né? Enfim, na dissertação expositiva, o presente do indicativo é normal. Porque toda vez que você quer esclarecer, explicar, informar algo que não tem validade, que tem caráter de verdade, você também usa o presente do indicativo. Então você pode usar o presente do indicativo só para explicar algo,
ou você pode usar o presente do indicativo numa direção argumentativa, ou seja, você explica algo dando sua opinião. Então você utiliza o presente do indicativo porque ele tem um caráter de verdade muito grande. Note agora a quarta frase. Os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS. Quando eu digo os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS, isso significa que eles vêm estudando ao longo do tempo, no passado, e até hoje, no momento dessa declaração, isso ainda está acontecendo. Então a gente diz que esse presente dá uma ideia de continuidade, dá uma ideia de que um fato se iniciou no passado, se estendeu e se estende até o momento da declaração. Ou seja, isso que se declarou, os cientistas estudam a cura definitiva da AIDS, significa que a ação de estudar já vem ocorrendo e até hoje isso ainda está acontecendo. Então dá uma ideia de continuidade, de ação contínua. Quinta frase, observe. O Flamengo vence o Vasco por 3-2 no Maracanã. Flamengo vence Vasco por 3-2 no Maracanã. Observe que o verbo vencer aqui, Flamengo vence o Vasco por 3-2 no Maracanã. Observe que o verbo vencer aqui poderia ser substituído por venceu. Porque quando alguém dá essa informação aqui, essa informação já aconteceu. Parece até uma manchete de jornal esportivo, não parece? Por quê? As manchetes normalmente apresentam verbos no presente para dar uma ideia de atualidade. É como se a gente quisesse atualizar uma informação. Isso acontece muito também em chamadas na internet, como no site Yahoo, Rig, enfim, Hotmail, site enfim, qualquer tipo de site, o UOL. Esses sites normalmente trabalham com chamadas, né? Para que a pessoa tenha sua atenção chamada e ela leia aquilo que está no site, fique mais tempo no site, enfim. As manchetes, as famosas manchetes são normalmente construídas com verbo no presente do indicativo porque querem atualizar a informação, querem dar mais vivacidade àquilo que já aconteceu. A gente chama esse verbo aqui de presente histórico. O que seria um presente histórico? É o presente do indicativo usado no lugar do pretérito perfeito do indicativo. Quando a gente usa o presente no lugar do pretérito perfeito, portanto, isso serve para atualizar, tornar a informação mais factual, mais verídica, mais fresca. É por isso que os jornais gostam de trabalhar o presente do indicativo nas manchetes, para que aquilo tenha mais impacto, para que aquilo dê a impressão ao leitor de que a informação acabou de chegar, que ela é fresquinha, que está acontecendo no momento em que o cara pega o jornal. Então dá essa sensação de informação atualizada. Beleza? Show de bola. Cuidado com essa última frase, porque cai bastante em prova, tá? Muito bem. Continuando. Pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo, como a gente já sabe, é um verbo que indica um fato passado concluído. Então, quando você diz o Rock in Rio foi um sucesso, isso já aconteceu, já foi um sucesso, todo mundo ficou feliz e todo mundo se divertiu. Enfim, usamos o pretérito perfeito do indicativo para dar uma ideia de fato passado concluído. Simples assim, não tem muito o que dizer. Por outro lado, observe agora esta segunda frase. Eu tenho estudado muito esses dias. Os gramáticos dizem que a forma de ter ou haver, locução verbal de tempo composto, no presente do indicativo, mais o particípio, essa locução verbal é chamada
locução verbal de pretérito perfeito composto do indicativo. Então, toda vez que você tiver uma locução verbal formada por ter ou haver e tais verbos estiverem no presente do indicativo, seguidos do particípio, você vai ter uma locução verbal de pretérito perfeito composto do indicativo. Observe que quando você diz eu tenho estudado muito esses dias, a ideia é de que o fato se iniciou no passado, se estende até o momento da declaração. Mas note que o fato se iniciou no passado. Quando você diz eu tenho estudado, isso vem acontecendo. Dá uma ideia de continuidade que se iniciou no passado. Aí você me pergunta, Pestana, por que então é chamado de pretérito perfeito composto? Se não dá uma ideia de algo concluído? Se não dá uma ideia de algo que já terminou? Eu juro para você que eu não tenho a mínima ideia. E que o dia que você descobrir a resposta, você me diz porque eu quero saber. Para mim, chamar de pretérito perfeito tenho estudado é um contrassenso muito grande. Mas não sou eu que faço, ou não sou eu que fiz as regras gramaticais, nem dei nome às coisas. Beleza? Eu simplesmente reproduzo informação. Os gramáticos dizem que tenho estudado, ou seja, ter ou haver no presente do indicativo mais particípio, é pretérito perfeito composto do indicativo. E você, que não é bobo nem nada, vai acreditar fielmente nisso. Observe que, se a gente for além na discussão, a gente vai se dar conta de que eu tenho estudado equivale a eu estudo. E não eu estudei. Eu estudei muito esses dias. Quando você diz eu estudei muito esses dias, a ação já começou e terminou. Agora, quando você diz eu tenho estudado, significa que você vem estudando e até o momento isso ainda acontece. Percebe? Então, equivale mais a eu estudo do que eu estudei. Olha que doideira. A forma correspondente, que seria eu estudei, de pretérito perfeito simples, não equivale à forma de pretérito perfeito composto. Que doideira, né? Enfim, bem-vindo à língua portuguesa. Cuidado com essa locução verbal de tempo composto. Vamos lá. Vou até arriscar aqui porque não equivale, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo é um fato passado que está em desenvolvimento. É um fato passado que estava em desenvolvimento. É um fato passado que não teve uma conclusão. É um fato passado que no passado era um ato contínuo, indicava uma continuidade, uma frequência. Quando você diz Betinho lutava pela erradicação da fome, significa que no passado isso acontecia, isso era comum, isso se dava, isso era frequente, isso era habitual, isso era contínuo. É por isso que você chama de pretérito imperfeito do indicativo, porque dá uma ideia de continuidade. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, pretérito imperfeito do indicativo dá uma ideia de passado inconcluso ou não concluído. Observe agora a segunda frase. A segunda frase, inclusive, já foi questão de prova na FCC. Se eu não me engano, em 2011. Era até um texto que falava sobre Machado de Assis e tal. Enfim, observe só como é que caiu. A velhinha foi atropelada quando eu atravessava a rua. Observe a ideia. Se liga só, olha para mim, para você entender mais ou menos o cenário. A velhinha foi atropelada, coitada da velhinha, quando eu atravessei a rua. Note que ocorreram duas ações. A velhinha foi atropelada e eu atravessei a rua. Só que quando eu digo a velhinha foi atropelada quando eu atravessei a rua,
Observe que a ideia é de simultaneidade. Enquanto eu estava atravessando a rua, o que aconteceu com a velhinha? Ela foi atropelada. Então, no momento em que eu atravessava a rua, o caminhão pegou a velhinha, coitada. Ou ônibus, enfim, qualquer coisa aí para esmagar a velhinha. Transformou em piche, coitada da velhinha. O fato é, galera, enquanto eu atravessava a rua, o que aconteceu? O carro pegou a velhinha e jogou para o alto. Observe que essas ações ocorrem simultaneamente, concomitantemente. São dois fatos passados que ocorreram simultaneamente, concomitantemente, ao mesmo tempo. Tá certo? Tranquilo? Olho na telinha de novo. Impressionante. Eu chegava, ela saía. Impressionante. Eu chegava, ela saía. Observe que quando você diz eu chegava, ela saía, isso significa dizer que toda vez que você chegava, o que acontecia? Ela saía em seguida. Então, há uma ideia aqui de frequência, de hábito. Ou seja, toda vez que isso acontecia, de você chegar, ela saía. Isso é um hábito, se tornou uma frequência, algo habitual, uma ação ou um evento repetitivo, frequente. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver um outro detalhe do pretérito imperfeito do indicativo. Você podia me ajudar? Note que o verbo poder aqui está usado no lugar de poderia. Você poderia me ajudar? Aí os gramáticos dizem que quando você tem o pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito, a ideia é indicar polidez, cortesia, polidez na maneira de usar a língua. Ou seja, quando você diz, você podia me ajudar, você torna o seu pedido ainda mais cortês, ainda mais polido, mais suave. Beleza? Ou melhor, eu coloquei aqui poderia, né? Mas não é poderia não, desculpa. Viajei, perdão. É o pretérito imperfeito usado no lugar do presente do indicativo, pode. Agora sim, agora ficou bacana. Vou explicar para você. Quando você diz, você pode me ajudar? O verbo poder no presente do indicativo, ele é um pouco mais incisivo, até pelo seu caráter mesmo, de verdade, usado muitas vezes em argumentação. Então ele tem um caráter incisivo por sua própria natureza. Mas quando você diz, você podia me ajudar, o pretérito imperfeito no lugar do presente do indicativo torna o seu discurso mais polido, mais suave. E aí o seu pedido fica mais leve, de modo que a pessoa que recebeu o seu pedido, ela vai se sentir mais inclinada e menos e terá menos carga de imposição, e ela vai se sentir mais inclinada a te ajudar, a atender ao seu pedido. Então, quando você usa o pretérito imperfeito no lugar do presente do indicativo, a ideia é suavizar o pedido. Continuando. Pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo, ainda escrito com hífen, mesmo com a nova reforma ortográfica, o pretérito mais que perfeito do indicativo indica que é um fato passado anterior a um outro fato também passado. Observe então a primeira frase. Depois que ela me pedira um favor, tive de sair de casa. Depois que ela me pedira um favor, tive de sair de casa. Então, o que primeiro aconteceu? Primeiro ela me pediu um favor, depois eu saí de casa. Então, observe que esse fato passado, dentro da linha do tempo, ocorre antes de eu ter saído de casa. Então, é um fato passado anterior a um outro fato também passado. Beleza? Tranquilo? Este é o pretérito mais perfeito. E como eu já havia falado, e não me custa repetir, hoje em dia a gente quase não usa o pretérito mais que perfeito do indicativo. É muito raro, deve ter 1% da população que usa o pretérito mais que perfeito. É muito raro.
você até encontra em linguagem mais antiga, em pessoas mais antigas, pessoas extremamente cultas, ou que acham bonito usar o pretérito mais que perfeito. Agora, a população geral, o povão, em vez de usar a forma simples, usa a forma composta. Ou seja, em vez de as pessoas falarem, depois que ela me pedir um favor, as pessoas falam assim, ó. Quando eu digo as pessoas, sou eu, você, todo mundo. A maioria das vezes a gente fala assim, depois que ela me havia pedido um favor, ou melhor, depois que ela tinha me pedido um favor, normalmente a gente tinha pedido, havia pedido, né? Normalmente a gente usa essa forma composta. Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu só estou comentando isso para te alertar a maneira como a gente utiliza. Ah, mas está errado? Não! Ambas as formas estão corretas. Tanto me pedira como tinha pedido ou havia pedido. Ambas as formas estão corretas. Continuando, segunda frase. Existe uma situação, na verdade são poucas frases em que isso acontece, em que a gente até utiliza o pretérito mais que perfeito do indicativo na sua forma simples. São em orações chamadas de orações optativas, ou frases optativas. São frases que exprimem desejo, vontade pessoal sobre alguma coisa. Quando você diz, quem me dera passar na prova, observe que essa forma verbal está no pretérito mais que perfeito do indicativo, do verbo dar. Eu dera, tu deras, ele dera, nós deramos, vós deras, eles deram. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Ah, então a gente usa a forma simples. A gente usa, mas em situações exclusivas, como, por exemplo, no caso de orações optativas ou frases optativas. São frases que exprimem desejo, vontade. Tudo bem? Quem me dera passar na prova, quisera eu ganhar na Mega Sena, pudera estar na praia agora. Enfim, a gente até usa o pretérito mais perfeito, mas em situações específicas. Tudo bem? Tranquilo? Show of ball, continuando. Como eu já havia dito, olha aí, havia dito, né? Acabei de usar o pretérito mais perfeito. Como eu já havia dito, nós usamos mais a forma composta de pretérito mais que perfeito do indicativo do que a forma simples. E note como é que a gente constrói o pretérito mais que perfeito composto do indicativo. A gente pega o verbo ter ou haver, coloca no pretérito imperfeito, mais o particípio. E aí a gente forma a locução verbal de pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Havia estudado, tinha estudado, são locuções verbais de pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Qual a diferença de sentido, Pestana, entre estudara e havia estudado? Eu havia estudado com Pestana, eu estudara com Pestana, não tem diferença nenhuma. Beleza? Você vai se dar bem de qualquer maneira, afinal de contas é comigo. Palhação! Vamos lá, continuando. Futuro do presente do indicativo. O futuro do presente do indicativo indica um fato, obviamente, futuro, em relação ao momento da declaração, que vai acontecer. Mas pode ser que um determinado contexto não indique isso. Vamos analisar? Vamos lá. Tu te classificarás tão logo, meu nobre. É isso que eu desejo para você, sabia? Que você se classifique logo e não tem mais que me aturar. Vamos lá. Tu te classificarás tão logo, meu nobre. O verbo está no futuro do presente do indicativo, indicando, obviamente, que isso vai acontecer. Ou seja, sua classificação é certa, só que para o futuro. Beleza? Muito bem. Agora, observe a segunda frase. Ela terá seus 40 anos no máximo.
Em determinados contextos, até mesmo por influência do pronome possessivo aqui, que indica ideia aproximada, note que o verbo ter, que no caso está no futuro, não indica bem uma ideia de futuro. Note só, quando você diz ela terá seus 40 anos, na verdade, você está usando o verbo no futuro do presente no lugar do presente do indicativo. Ou seja, em vez de você falar ela tem seus 40 anos, você diz ela terá seus 40 anos no máximo. Você não está dizendo que ela vai ter seus 40 anos no futuro. Não. O verbo ter no futuro do presente, nesse contexto, equivale a tem. Ela tem seus 40 anos no máximo. Então, nem sempre o futuro vai indicar futuro. Pode ser que a gente use o futuro no lugar do presente do indicativo. Tudo bem? Terceira frase, acompanha só. Não matarás, nem cobiçarás. Essa vírgula aqui está inadequada, tá? Eu tinha que ter corrigido. Paga ela aqui. Porque não se usa vírgula antes do nem, quando o nem é uma conjunção aditiva. Então, vamos lá. Não matarás nem cobiçarás. Não matarás e não cobiçarás. Beleza? Maravilha. Observe que o verbo no futuro do presente do indicativo dá um tom de imperativo. Quando Deus criou os 10 mandamentos, segundo a cultura judaico-cristã, na Bíblia, ele colocou o verbo no futuro do presente com um propósito, com um objetivo. Quando ele disse não matarás nem cobiçarás, era que a ordem fosse obedecida para todo o sempre. Ou seja, uma ordem imutável, uma ordem que não poderia deixar de existir. Mais do que isso, uma ordem que não perdesse sua validade. Então, quando o futuro do presente do indicativo dá um tom de ordem, de imperativo, a ideia é que aquilo tenha validade para todo o sempre. Ou seja, aquilo nunca vai mudar. Tá certo? Interessante isso, né? Eu já vi isso numa questão de prova, mas numa banca desconhecida. Na verdade, eu nem me lembro mais qual era o nome da banca. Mas eu lembro que tinha caído isso. E não foi muito tempo, não. Acho que foi em 2011 ou 2012. O cara trabalhou justamente o futuro do presente com um tom de imperativo. A gente vê muito isso também em contrato, em leis de direito, Constituição. Será feito isso, aquilo outro, em prol do não sei o quê, blá, blá, blá. Então, a gente encontra muito isso em determinadas leis do direito. Vamos lá. E para fechar, vejamos aqui o futuro do presente composto do indicativo. Note que não houve mudança na construção dessa locução verbal de tempo composto. O verbo ter está no futuro do presente do indicativo, eu terei, eu haverei também poderia ser, mais o particípio. Observe o seguinte, o que eu acho interessante no futuro do presente composto é que ele é um fato futuro, mas é também um fato passado em relação a outro fato futuro. Olha que doideira. Quando você diz, quando você chegar, eu já terei partido. Então, quando a pessoa chegar, o que já vai ter acontecido? Eu já terei partido. Então, note que esse fato futuro é um fato futuro em relação ao momento da declaração. Mas é um fato futuro passado em relação a outro fato igualmente futuro. Beleza? Tranquilo? Olha para mim rapidinho. Agora sem óculos. Bonitão. Deixa eu pegar o óculos aqui que eu não enxergo nada.
Pegar os óculos. Porque óculos é uma palavra pluralizada. Ah, moleque. Então vamos lá, voltando. Quando eu chegar, ou melhor, quando você chegar, eu já terei partido. Eu marquei com você num determinado lugar, você falou, pô, já tô chegando. Eu vou falar pra você, pô, cara, o show já terminou, eu vou embora. Aí quando você chegar, eu já terei partido. Então note que ter partido acontece antes de você chegar. Mas em relação ao momento da declaração, indica futuro, é um fato futuro. Beleza? Interessante isso, né? Por favor, não demole com o emprego de tempos e modos verbais. Na aula que vem, a gente entra em modo subjuntivo, aí a gente vai ver alguma coisa sobre correlação verbal, enfim, vamos seguir. Beleza? Tamo junto, Brasil!